Queridos, abra a palavra do Senhor comigo, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 10, a partir do versículo 6, Deus tem uma palavra, uma mensagem muito forte para a minha vida, para a tua vida, para o meu coração, para o teu coração. Eu quero que você escancare bem as portas do teu coração, preste muita atenção naquilo que Deus vai estar falando através dessa mensagem, para que você continue a ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? 1 Samuel, capítulo 10, a partir do versículo 6. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6 diz assim: O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em um outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar as ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Amém? Essa palavra é uma palavra ministrada pelo profeta Samuel ao primeiro rei de Israel. Quando esse homem foi ser levantado e constituído como rei sobre toda a nação de Israel, o profeta Samuel levou um vaso de azeite para derramar sobre a cabeça dele e liberou uma palavra profética de Deus sobre a vida desse homem chamado Saul. Havia um propósito de Deus estabelecido para ele, e quando Deus estabelece um propósito para a nossa vida, eu quero que você compreenda que Deus ele já sabe exatamente tudo o que vai acontecer a partir da escolha dele em relação à tua vida e ao teu viver. Deus já sabe, querido, ele já sabe. Todos os dias da tua vida, eles estão escritos na palma da mão de Deus. Ele conhece o teu viver, conhece as situações que te cercam e te rodeiam, sabe o que o futuro te reserva e sabe muito bem os projetos que Ele estabeleceu para a tua vida e para a tua casa. Mas o que eu quero que você compreenda é que quando Deus libera uma palavra profética sobre nós, quando Deus libera uma palavra de direcionamento, de orientação, a expectativa de Deus é que você creia, que você realmente absorva aquilo que Ele está falando com você, para que nada impeça a concretização daquilo que Deus tem como o melhor para a tua vida. Na palavra do Senhor, no livro de Romanos, no capítulo 12, está escrito que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. No livro de Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, Deus declara que Ele é quem sabe, Ele é quem sabe tudo o que Ele tem de melhor, tudo o que Ele tem preparado. Ele declara: eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro. Diga para quem está do teu lado: Deus é quem sabe, irmão. E Deus sabia muito bem que Saul estaria diante de uma situação aonde ele teria que escolher, ele teria que fazer uma escolha, assumir um posicionamento em relação àquilo que era a vontade de Deus e em relação àquilo que era momentâneo, circunstancial. O que eu quero que você compreenda é que o momento e as circunstâncias não determina qual vai ser o meu futuro e o teu futuro. Porque quando eu e você estamos em Deus, aquilo que diz respeito à nossa vida já está estabelecido pelo Senhor.
Nenhum momento, nenhuma circunstância é capaz de impedir a concretização dos planos e dos propósitos de Deus na tua vida. Escuta o que eu vou te falar. Ninguém, absolutamente ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum diabo, nenhum demônio, nenhum espírito imundo, nenhuma circunstância, nenhuma situação, nada e ninguém podem impedir a realização dos planos de Deus na tua vida, a não ser você mesmo. Eu vou falar de novo, para você entender isso de uma maneira muito clara. Satanás não pode impedir, os demônios não podem impedir, o inferno inteiro não pode impedir, nenhuma circunstância, nenhuma situação, nada, a não ser você, pode impedir a concretização, a realização dos planos de Deus na tua vida e na tua casa. Mas aí você vai falar assim para mim: pastor, é porque o senhor não sabe a situação que eu estou vivendo no momento, é porque o senhor não sabe o que aconteceu, o que se passou. Eu quero citar para você o exemplo de um dos homens que mais sofreu na face dessa terra, um camarada chamado Jó. Jó, ele viveu dias de sofrimento, tempos de sofrimento, de angústia, de dor. Ele perdeu tudo, querido. Ele só não perdeu a própria vida. Mas no meio desses momentos circunstanciais, ele tomou a decisão de permanecer crendo em Deus. E essa decisão fez com que Deus mudasse o momento e a circunstância desfavorável e fizesse com que a vida dele se tornasse uma vida infinitamente mais abençoada do que antes, quando ele começou a passar por momentos difíceis. E no livro de Jó, no capítulo 42, depois de viver essa experiência, e escuta o que eu estou te falando, ele só viveu essa experiência, ele só pôde provar, porque ele decidiu permanecer em Deus. No livro de Jó, no capítulo 42, Jó vai dizer assim, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O que eu quero que você compreenda nessa noite é que Saul foi escolhido por Deus. Saul foi ungido por Deus. E Deus liberou uma palavra profética sobre a vida dele, preparando-o para um momento decisivo que ele ia ter que enfrentar. Meu irmão, quantas e quantas vezes o nosso Deus, que conhece o futuro, Ele nos adverte, Ele nos orienta, Ele nos instrui acerca de circunstâncias que nós ainda não estamos vivendo, mas iremos viver. Era exatamente isso que Deus estava fazendo. Deus liberou uma palavra que Saul devia se agarrar a ela. Saul deveria prestar atenção no modo como Deus falou. E aquilo que Deus falou com ele deveria ser a referência, a única referência para ele tomar uma decisão e fazer uma escolha. Escuta o que Deus está falando com você nessa noite. A única referência que você deve se apegar para assumir um posicionamento, para fazer escolhas e tomar decisões concernentes a todas as áreas da tua vida, não é um momento. Diga para quem está do teu lado, fala bem forte, fala assim, o momento não significa nada. Mas um momento de vacilo pode comprometer uma eternidade inteira. O momento não significa nada, se você olhá-lo pela ótica de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é especialista em transformar situações e mudar circunstâncias. Mas o que eu quero que você compreenda é que,
Por mais, parece até algo assim meio maluco, né? Parece algo assim totalmente inusitado. Um momento não significa nada, mas um momento pode comprometer a eternidade inteira. Você sabia que por um momento Judas perdeu a sua salvação? Por um momento. Por um momento. Por um momento em que ele foi seduzido. Por um momento em que ele deixou de valorizar tudo aquilo que Jesus transmitiu a ele durante 3 anos e meio. Por um momento em que o inimigo fez com que o barulho e o brilho das moedas de pratas chamasse a atenção dele. Por um momento em que aquela sede avarenta se tornou mais importante do que aquilo que Jesus estava fazendo, por um momento, ele traiu Jesus e perdeu a sua salvação. Deus preparou Saul para um momento que ainda iria acontecer. E o mais incrível é que nos dias em que nós vivemos, pessoas, famílias, cidades, nações estão tomando decisões e fazendo escolhas totalmente apoiadas nos momentos, nas circunstâncias que cercam e rodeiam o dia a dia. Um momento não significa nada, mas um momento pode comprometer o meu futuro. Um momento não significa nada, se eu estiver cheio do Espírito Santo, se a palavra de Deus estiver ardendo no meu coração. Eu sei que o momento da dificuldade, o momento da adversidade, o momento da luta vai passar. Se aquilo que Deus fala tem prioridade para mim, se aquilo que Deus fala é a coisa mais importante, se a palavra de Deus exerce na minha vida um lugar de primazia, se a Bíblia é a única referência para as minhas escolhas e para as minhas decisões, eu sei que o momento não muda o futuro que Deus estabeleceu para mim. Eu sei que com luta ou sem luta, Deus vai se manifestar. Eu sei que com dificuldade ou sem dificuldade, Deus continua sendo o mesmo. Eu sei que com crise ou sem crise, vai haver provisão na minha vida. Porque eu sei em Deus que o momento para Ele não significa nada. Eu sei que a luta vai durar só o tempo que Ele quer. Eu sei que a dificuldade vai durar só o tempo que Ele estabeleceu. Eu sei que o problema vai permanecer só enquanto Ele quiser. Então é só um momento. Diga para quem está do teu lado, em Deus é só um momento, irmão. Fala aí, em Deus é só um momento. Porque eu estou em Deus. Agora quando eu não estou cheio do Espírito Santo, quando a palavra de Deus não exerce um lugar de primazia na minha vida, quando a Bíblia não é a única referência para as minhas escolhas e para as minhas decisões, um momento pode comprometer o meu futuro. Porque no momento eu irei tomar decisões movida pelo meu sentimento, pela minha carne, pelo meu coração. No livro de Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, o profeta diz que o nosso coração, ele é o quê? Enganoso e terrivelmente corrupto. Quando eu me baseio em emoções humanas, quando eu me apoio em ideologias humanas, quando eu me assento e me posiciono para tomar decisões e fazer escolhas, tendo como referência as circunstâncias ao meu redor, eu vou ser envolvido pelo momento. E o momento vai comprometer o meu futuro e pode sim me levar a perder a eternidade. Você quer ver um exemplo disso?
Jesus fala isso que eu vou falar aqui nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Ele só não fala no livro de João, mas ele fala nos 3 evangelhos a mesma coisa. E se ele fala a mesma coisa nos 3 evangelhos, é porque o que ele está falando é importante. Jesus fala assim: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. O que ele está dizendo? Que por amor a Ele, nós vamos tomar decisões e fazer escolhas que aqui nessa vida o mundo inteiro não vai compreender, não vai aceitar. Porque o nosso nível de valorização não tem nada a ver com os valores do mundo lá fora. E vai parecer para todo mundo lá fora que a gente está perdendo tempo. Quem já ouviu essa frase aqui muitas vezes? Você indo para a igreja, você está perdendo tempo. Já ouviu? Eu já ouvi isso umas 1000 vezes. Esse negócio de você ser crente, isso aí é perder tempo, rapaz. Pois é, aos olhos do mundo, eu estou perdendo a minha vida aqui, para ganhar ela lá. Agora, quem está ganhando a vida aqui, o que significa ganhar a vida aqui? Se entregar aos prazeres, às noitadas, aos embalos, às bebedeiras, às drogas, às prostituições. E eu posso dizer uma coisa para você? Isso faz parte de um momento. É um momento. É um momento. Só que esse momento vai passar. E quando esse momento passar, que futuro eu vou ter? Se Judas soubesse que um momento lhe traria o que ele está vivendo agora lá no inferno, ele não tomaria decisão por um momento. Você quer ver um exemplo de um camarada que por um momento perdeu o direito de desfrutar de uma terra maravilhosa que manava leite e mel? Eu estou falando de quem? Moisés. Por um momento, por um instante, em que Deus falou assim para ele: olha, fala para a rocha, para ela sair água. Por um momento de nervosismo, um momento em que a emoção estava aflorada, um momento em que a natureza humana dele estava incendiada, um momento em que o coração dele achava que ele tinha direito de se revoltar, e ele se revoltou, e ao invés de falar, ele bateu na rocha, em um momento de ira, de cólera. Às vezes dá vontade da gente fazer isso? Claro que dá. Quem aqui nunca teve vontade de chutar o balde, levanta a mão. Eu vou orar para Deus arrebatar você agora. Você tem que ir para o céu. Você não pode ficar aqui no nosso meio. Irmão, quantas vezes eu tive vontade de chutar o balde? E hoje mesmo, eu não tenho vergonha de falar. Hoje mesmo eu pedi perdão para o meu filho. Está ali ele ali, ó. Está ali ele de próprio. Pode olhar para ele lá que ele vai confirmar para você. Hoje eu tive que pedir perdão para ele. Porque num momento de nervosismo eu falei para ele coisas que não tem nada a ver. E aí depois chorando eu falei: filho, perdoa o pai. O pai falou num momento de emoção, num momento em que o papai está cheio de coisa na cabeça. E graças a Deus que ele me perdoou. Perdoou, né, Davi? Perdoou. Graças a Deus que ele me perdoou. Porque ele sabe que o pai dele é humano, que o pai dele falha. Mas meu irmão, e eu louvo a Deus, Deus é tão, eu já falei isso aqui, a experiência que Deus me dá. Sempre quando eu vou pregar minhas mensagens, Deus me dá a oportunidade de viver experiências antes de pregá-las. E essa experiência com Ele foi exatamente isso. Deus falou assim: você vai pregar sobre momento, né? E você, por um momento, você falou coisas que não devia falar. Ainda bem que deu tempo de eu me arrepender. Deus falou assim: Moisés, porque você não me honrou, porque você não creu na minha palavra. Por um momento, Deus disse para ele: você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver até, gente, imagina só, eu fico imaginando a decepção dele. Andou não sei quantos anos no deserto com o povo. E quando chegou a hora de entrar na terra, ele olhou a terra assim, ó, ele viu a terra de longe. E Deus falou: você não vai entrar, por um momento. Você está entendendo que Deus está começando a falar com você nessa noite, querido?
Deus está só começando. Pergunta para quem está do teu lado. Até aqui, você está entendendo? Hã? Você está entendendo? Um momento, querido. Se eu estiver em Deus, não significa nada. Mas se eu não estiver em Deus, um momento pode comprometer o meu futuro. Deus falou para Saul. Acompanha comigo o que diz o texto aí. Acompanha comigo, ó, vamos ler junto. Preste atenção no versículo 8. Deus falou que o Espírito Santo ia enchê-lo. E que o Espírito Santo ia fazer dele uma nova pessoa, um novo homem. Escuta o que eu estou te falando, olha aqui para mim, ó. Deus não enviou o Espírito Santo apenas para ele habitar em você e não ter nenhum poder de atuação na tua vida. Não, querido. O Espírito Santo não foi enviado porque você é uma pessoa bonita. E o Espírito Santo falou assim, eu vou morar nele porque ele é bonito. Ele é lindo, né? E a minha presença vai estar com ele. Só o fato de eu habitar nele, para mim já está bom. Deus enviou um Espírito Santo para habitar em você, para mudar a tua natureza, para transformar você em uma nova pessoa. O Espírito Santo veio para matar o velho homem, não veio para passar uma maquiagem no rosto dele e falar assim, dá para encarar assim mesmo, tá bonitinho. Se eu passar como é que chama esse negócio que passa no rosto? Blush. Vou passar um blush nele, ele vai ficar interessante. O Espírito Santo veio matar a velha criatura, para fazer ressuscitar uma nova. E ele veio para ter um papel de atuação permanente, constante. Se o Espírito Santo não puder governar você, ele não habita em você. Você sabia disso? Se o Espírito Santo não puder dirigir você, ele não habita em você. Se o Espírito Santo não tiver a liberdade de influenciar você nas tuas escolhas e nas tuas decisões, ele não habita em você. Ele veio para ser Senhor. Jesus disse assim, eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco na pessoa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não habitar em mim, Jesus não pode estar comigo. Deus falou para Saul, o Espírito Santo vai tomar você, vai se apossar de você, e você vai ser transformado em um novo homem. Agora, presta atenção, querido. Presta atenção no versículo 8. Acompanha comigo aí. A chave está aqui, ó. Presta atenção no versículo 8. Deus falando para Saul, acerca de uma situação que ia acontecer ainda. Presta atenção. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal. E eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar as ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Era uma direção de Deus para um momento que ia acontecer, e nós já vamos ler acerca desse momento. Quando chegou o momento, era para Saul fazer exatamente o que Deus orientou ele a fazer. Sabe, querido, o que me assusta é que quando Deus usa um profeta, uma profetisa, na maioria das vezes Deus fala acerca de acontecimentos futuros. E quando a igreja não presta atenção, aqueles momentos chegam e a igreja se posiciona de uma maneira totalmente contrária ao que Deus já havia falado. E aí deixa de viver o melhor de Deus. E aí fica dando cabeçada de um lado para o outro, porque não prestou atenção no que Deus falou através do profeta. Eu vou mostrar para você que o que Samuel falou para Saul, chegou o momento dele viver. Mas veja o que um homem que não valoriza o que Deus fala fez. Acompanha comigo, deixa marcado aí, marca aí, aonde você está, 1 Samuel capítulo 10, e dá um pulinho para 1 Samuel capítulo 13. Samuel falou para Saul, olha,
vai chegar o momento, vai chegar a ocasião, em que aquilo que Deus está falando com você vai se cumprir. E aí você vai esperar 7 dias até eu chegar. E eu vou chegar, no meio de uma situação adversa, no meio de um problema, eu vou chegar, e eu vou oferecer o holocausto, e Deus vai te dar a direção do que você deve fazer. Mas olha o que aconteceu. Chegou o momento, olha só, no meio de uma batalha, no meio de uma luta, chegou o momento, no meio de uma adversidade, numa situação em que o inimigo se levantou. Olha só, olha o que aconteceu. Acompanha comigo. 1 Samuel 13, versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando. Versículo 9. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Versículo 10. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Versículo 11. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul, presta atenção: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miqumas. Agora presta atenção no 12. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. O que é que Saul fez? Ele foi levado pelo momento. Ele foi levado pelas circunstâncias, porque ele não prestou atenção no que Deus falou. Presta atenção, meu irmão, quando Deus usa alguém para falar comigo, e Deus usa bastante, eu presto muita atenção naquilo que Deus fala através do vaso. Existem revelações de Deus que eu tenho anotado tudo na capa da minha Bíblia, no rodapé da minha Bíblia. Tem uma cadernetinha lá em casa que eu anotei tudo. Eu anoto tudo. Guardo aqui, mas muita coisa eu também anoto. Eu presto atenção. Não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, nem que eu sou referência. É que eu aprendi assim. Então, se eu aprendi, eu posso ensinar. Quando Deus fala algo com você, presta atenção, querido. Porque em tudo que Deus fala, há detalhes. Saul não prestou atenção no que Samuel falou para ele. Se você voltar lá no capítulo 10, no versículo 7, no versículo 8, o profeta Samuel falou assim para ele: olha, quando a ocasião chegar, quando o momento chegar, faze o que a ocasião te pedir. De que momento Deus está falando? Um momento decisivo. Um momento em que você vai ter que assumir uma posição e tomar uma decisão. Deus estava falando assim para Saul: olha, você já sabe o que tem que fazer. Eu estou te orientando. Então, quando chegar o momento, você faça aquilo que é preciso fazer. O que é preciso? Valorizar o que Deus fala. Mas ele não prestou atenção. Samuel falou assim para ele: ó, você vai esperar 7 dias, e quando eu chegar, eu vou oferecer o holocausto. Ele tinha que esperar o quê? 7 dias ou esperar o profeta chegar? Vamos, gente, o que ele tinha que esperar? Quando? Não. Vamos voltar junto lá no texto, volta comigo lá. 1 Samuel capítulo 10, volta lá, deixa marcado aí, volta lá. Olha só, 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto, e para apresentar as ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, agora há o segredo, até que eu venha ter contigo, e te declare o que hás de fazer. No livro de 1 aos Coríntios,
No capítulo 4, Paulo diz assim: nada julgueis precipitadamente, até que venha o Senhor. Espera Deus chegar, irmão. Espera Deus se revelar, irmão. Espera Deus aparecer, irmão. Espera Deus falar para você. E você pode até pedir para Deus confirmar. É isso mesmo, Deus? Espera Deus vir. Tem gente que está tomando decisão sem que Deus veio até ele. Tem pessoas se posicionando sem que Deus chegasse até elas e dissesse: olha, eu já falei com você, mas você está sendo levado pelo momento. Saul declarou com a própria boca dele. Saul falou assim: eu vi que o povo estava se espalhando. Eu vi que você não chegava no dia que você falou. Forçado pelas circunstâncias, pelo momento, eu tomei a decisão de oferecer o holocausto. Aí você vê no versículo 13, Samuel fala assim para ele. Eu vou usar a minha linguagem, depois você vê aí. Samuel fala assim para ele. Samuel vai usar a palavra assim, ó: você agiu neciamente. Samuel está falando assim: você pecou, rapaz. Você pecou. Você tomou uma decisão movido pelo momento, pela circunstância, pelo teu emocional. Se você tivesse valorizado a recomendação que Deus te deu, se você tivesse valorizado a palavra profética que Deus liberou sobre a tua vida, pode ver aí o texto. Deus fala assim: eu teria abençoado o teu reinado, os teus filhos se assentariam no trono de Israel, a tua descendência seria abençoada. Aí Deus vai falar assim para ele: mas agora, porque você não creu, Deus já escolheu uma outra pessoa para o teu lugar. Meu irmão, escuta o que eu vou te falar. Ninguém vai viver aquilo que Deus projetou para a minha vida. Sou eu que vou viver. Sou eu que vou viver. Ninguém vai tomar o meu lugar. Você vai viver aquilo que Deus projetou para você viver. Mas se você valorizar aquilo que Deus tem falado com você. É por isso que um momento não significa... Você está entendendo? Irmão, essa palavra está sendo gravada. Essa é uma palavra profética, querido. Irmão, um momento não quer dizer nada quando você está em Deus. As circunstâncias não significam nada quando você está em Deus. Mas quando você não está em Deus, acontece isso que aconteceu com Saul. Ele perdeu. A história de Saul é uma história trágica. Ele morreu prematuramente, ele mesmo se suicidou. Ele pegou uma espada, colocou ela em pé e pulou em cima dela e se matou. O filho dele morreu no meio da batalha prematuramente. A descendência dele, que era para ser uma descendência abençoada, se tornou uma referência de algo que Deus não pôde realizar por causa de um momento. Por causa de um momento. Meu irmão, Jesus está voltando. Presta atenção no que eu estou te falando. Eu não estou pregando uma mensagem que leve você a sair daqui e desfrutar de momentos abençoados ali fora. A minha intenção não é essa. A minha intenção é pregar uma mensagem para você, que se você valorizar, você vai ter a oportunidade de viver eternamente com Deus. Porque há pessoas que por um momento, por um instante, estão perdendo a sua salvação. Estão matando projetos que Deus estabeleceu para a vida delas, por um momento, por um instante, por um momento, por uma circunstância. E talvez pode ser que você já passou por circunstâncias difíceis, ou talvez até está passando. E se você está aqui, se você está de pé, é porque você não foi levado pelo momento, porque você decidiu crer naquilo que Deus tem falado e tem preparado para a tua vida. Por isso que você está aqui. Mas os momentos decisivos, eles vão chegar na tua vida. Momentos em que você vai ter que se posicionar. Mas se você está em Deus, você não vai tomar uma decisão e fazer uma escolha pelo momento. Você quer ver?
Eu vou te dar como referência alguns exemplos de personagens bíblicos que o momento na vida deles era terrível, mas por causa da disposição de acreditar em Deus, a história deles está na Bíblia como um exemplo a ser seguido por mim e por você. Vamos começar. Abraão. Livro de Gênesis, no capítulo 22. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, o filho que você esperou há tanto tempo, e o filho que eu falei que nele ia ser chamada a sua descendência. Pega ele, leva ele no monte, sacrifica ele em holocausto para mim. Qual era o momento? O momento era o momento mais terrível que um pai pode viver. Pegar o filho que ele esperou durante tanto tempo, e Deus manda sacrificar esse filho no monte. Se Abraão fosse olhar um momento, qual seria a atitude dele? Ele ia pegar o menino e ia tentar fugir da presença de Deus. Mas diga para quem está do teu lado: não tem como fugir de Deus, irmão, não tem jeito. Mas humanamente era isso que ele queria fazer. Só que a Bíblia fala que no outro dia ele levantou bem cedinho, pegou o menino, levou ele até o monte, colocou ele sobre o altar e ia matá-lo. Só que Deus falou assim: Abraão, não faças nada ao menino, porque agora está comprovado. Eu vou usar as minhas palavras. Agora está comprovado que você me ama e que você não se posiciona de acordo com os momentos que cercam a tua vida. Por isso que ele é chamado Abraão, o pai de uma multidão. Você sabia que eu e você somos descendência de Abraão, segundo a fé? Por causa dessa atitude dele. O momento era terrível, mas vamos lá, vamos usar outro exemplo. A história do jovem chamado José. No livro de Gênesis, no capítulo 37, a Bíblia começa a contar a história de José. José foi traído pelos seus próprios irmãos. Eu estou falando pelo próprio sangue dele. Os irmãos dele o venderam como escravo. Primeiro lançaram ele dentro de uma cisterna, depois venderam ele para uma caravana de ismaelitas. Qual era o momento? O momento era para um jovem entre 17 para 18 anos criar dentro do coração dele uma revolta terrível. Uma revolta. Só que Deus havia dado sonhos proféticos para a vida dele. E aí que eu quero que você entenda que o momento, quando você está em Deus, olha aqui para mim, ó, quando você acredita em Deus, o momento não significa nada. José recebeu sonhos de Deus. Só que logo após os sonhos, os momentos que vieram na vida dele foram momentos de dor, de sofrimento. Mas ele não era alguém que se posicionava pelos momentos. Ele acreditava na revelação de Deus. Deixa eu perguntar para você: quem é você, querido? Quem é você? Quem é você? Como é que você se posiciona? José foi vendido pelos seus irmãos, foi traído e preso, foi lançado dentro de uma masmorra suja, imunda, por causa de uma mentira de uma mulher imoral. Ele tinha tudo para se revoltar. Só que quando Deus percebeu que o momento para ele não significava nada, que ele não abria mão daquilo que Deus falou, o que Deus fez? Tirou ele da cadeia do Egito e colocou ele como governador geral de toda a terra do Egito. O momento, a adversidade, as circunstâncias não impediram a concretização do futuro que Deus projetou para ele. Você está entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo? Mas tem mais exemplos. Você já imaginou se Sadraque, Mesaque, Abidnego, Azarias, Misael e Ananias fossem jovens que se apegassem apenas aos momentos, quando eles foram lançados dentro da fornalha de fogo? Eles foram lançados dentro de uma fornalha de fogo,
O momento era um momento de morte. O momento era um momento de destruição. Alguém poderia pensar assim: jogou dentro da fornalha. Os homens que foram jogar eles dentro da fornalha, os homens que se aproximaram para jogar eles, morreram queimados. E eles foram jogados lá dentro. Só que eles tinham plena convicção que o momento não determinaria o futuro, porque eles eram jovens que guardavam a revelação de Deus no coração deles. O que aconteceu? Nem a roupa deles ficou com cheiro de queimado. E Daniel, gente? E Daniel? Daniel capítulo 6. Quando o rei criou uma lei que ninguém podia fazer nenhuma oração a nenhum outro Deus a não ser a ele, o rei. E Daniel era um camarada que tinha o hábito de orar a Deus 3 vezes por dia. Quando veio essa notícia, era um momento. O momento é o seguinte, olha, era mais ou menos assim, presta atenção, vou terminar já. Era mais ou menos assim. É como se o diabo fizesse assim, vou fazer essa igreja parar de orar. Vou fazer. Esse povo está orando demais. Eu vou criar uma situação para fazer essa igreja parar de orar. Eu vou criar uma situação para fazer com que essa igreja pare de adorar a Deus. E aí, ele cria uma situação em que, aqui em Matão, ninguém mais pode cultuar a Deus. Se alguém for pego cultuando a Deus, o prefeito manda um batalhão da polícia aqui, prende todo mundo e todo mundo é preso e fuzilado em praça pública. E aí, qual seria a sua reação? Não vou no culto não, pastor. Se eu for lá, a polícia vai me prender. Eu vou ser fuzilado. Eu estou muito novo para morrer. Então você é alguém que se move pelo momento. Satanás faz isso. Satanás cria situações para trazer ameaças para o nosso meio. Ele cria circunstâncias para nos levar a agir pelo momento daquilo que nós estamos vendo. Mas no livro de Gálatas, a palavra de Deus fala que eu e você, nós não andamos por aquilo que nós vemos. Nós andamos por fé. Fé naquilo que Deus fala. Porque aquilo que Deus fala muda o momento, muda a circunstância, transforma a situação. Daniel se dobrou e começou a orar a Deus. Quando os inimigos chegaram, escuta, irmão, quando os inimigos chegaram e pegaram Daniel orando, eu imagino, a Bíblia não fala isso, mas isso é um pensamento meu. Eu imagino que o diabo lá no inferno, ele falou assim para os demônios: deu errado. Ele não parou de orar. Vão lançar ele dentro da cova dos leões, mas não vai ter jeito, ninguém vai tocar nele. Ele foi lançado dentro da cova dos leões. E naquela noite, nenhum leão chegou nem perto dele. Escuta o que Deus está falando com você nessa noite, querido. Porque essa palavra, ela pode ser um divisor de águas em relação ao teu futuro. Escuta o que Deus está falando com você nessa noite. Porque essa mensagem pode ser a bússola que vai conduzir as tuas escolhas e as tuas decisões. Preste atenção no que Deus está falando com você aqui hoje. Porque pode ser que amanhã ou depois eu não esteja mais aqui, mas eu vou ouvir falar a respeito do teu futuro. E se eu não ouvir falar, tomara que eu encontre você lá na glória para onde eu vou. E eu vou para lá, irmão. Eu vou para lá. Mas um momento não vai mudar o meu futuro. Uma circunstância não vai me levar a me posicionar por causa delas. Não. Eu vou me posicionar mediante aquilo que o meu Deus tem falado comigo, pela sua palavra, pelo seu Espírito e pela boca dos seus profetas e das suas profetisas. Saul não valorizou o que Deus falou. Samuel disse para ele: até que eu chegue, era para ele esperar até,
Mas pastor, ele esperou 7 dias e o homem de Deus não chegou. Querido, escuta o que eu vou te falar, presta atenção no que eu vou te falar, e isso é profético para a tua vida. Quando você está vivendo no centro da vontade de Deus, Deus se encarrega de tudo o que está ao teu redor, até aquilo que está fora da ordem, Deus se encarrega de tomar conta. Você não tem que se preocupar com nada, a não ser obedecer a palavra que Ele fala. Ele esperou 7 dias, espera mais. O profeta não chegou, mas ninguém vai fazer nada enquanto ele não chegar. A ordem é para esperar. O segredo não está nos 7 dias, o segredo está até o homem de Deus chegar. O segredo estava aí, ó. Esperou 7 dias, ele não chegou. O que é que nós vamos fazer, Saul? Nós não vamos fazer nada, nós vamos esperar o homem de Deus chegar. Mas se passar os 7 dias, aí é problema de Deus. Diga para quem está do teu lado, você tem que falar. Você tem que falar, tem que falar. Você vai falar para mim, eu vou falar para você. Você procura alguém aí e fala. Não tem ninguém do meu lado, fala para o anjo. Tem um anjo do seu lado. Fala assim, ó: aquilo que não diz respeito a você, Deus toma conta. Tem coisa que não é você que vai fazer, é Deus. Você só vai fazer o que Ele falar, o que Ele te orientar. Pastor, mas eu não... É Deus, irmão. Eu não sei como é que Ele vai fazer. Eu não sei o que Ele vai... Mas é Ele que vai fazer. Se tiver que entrar na cova dos leões, a minha parte é entrar. O que Deus vai fazer é responsabilidade dEle. Se tiver que entrar na fornalha de fogo, a minha parte é entrar. O que Deus vai fazer é problema dEle. Um momento não significa nada, irmão. E olha o que eu vou falar para você, escuta o que eu vou te dizer. Nós temos aqui no nosso meio pessoas que já viveram experiências com Deus. Pessoas que viram Deus fazer coisas em um momento, assim, ó. Sabe? Há pessoas aqui que viveram situações em que, no último instante, quando parecia que não tinha mais jeito, Deus se manifestou. Vou contar o testemunho da menina. Eu falei que eu ia contar, na quinta-feira eu falei que eu ia contar, não falei? Então eu vou contar. A minha sobrinha, está dormindo ali, ó. Quando essa menina nasceu, foram feitos uma bateria de exames. E segundo os médicos, a menina tinha problema. E teve um dia que essa moça me ligou chorando. Ela me ligou chorando, pastor. Eu falei assim para ela, falei, filha, Deus está provando a tua fé. Se você se posicionar nesse momento com fé, Deus muda o quadro. Foi ou não foi? Eu falei, se posiciona, porque o momento não quer dizer nada. Eu falei, essa menina é escolhida por Deus. Essa menina pertence ao Senhor. Mas Deus está provando a tua fé para te dar experiência. Eu falei, se posiciona, assuma aquilo que Deus fala. Ela fez isso. E aí os médicos foram fazendo exame. Para resumir a história, os exames deram todos negativos. Os médicos não estão contentes, estão querendo fazer mais exame. Fizeram outra bateria de exame, deu tudo negativo. Quer fazer mais? Eu falei para ela, manda ele fazer quanto ele quiser. Porque a ciência não reconhece o Deus que eu e você servimos. E os exames estão dando negativo, e só vai dar negativo, irmão. Porque o momento dela se posicionar como mãe, como serva de Deus, ela falou diante do médico, não foi? Falou, doutor, eu creio que Deus vai fazer com que os exames... E está dando tudo negativo. Vai fazer mais um, né? Vai dar negativo também. O momento não quer dizer nada, irmão. Não tome decisões baseadas no momento. Não assuma escolhas baseadas nas circunstâncias. Não. Creia naquilo que Deus está falando com você. Creia naquilo que Deus ainda vai falar com você. Porque é isso que vai determinar o teu futuro. E há um futuro lindo estabelecido para a tua vida. Fica de pé, querido, na presença do teu Deus. Fica de pé na presença do Papai do céu. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você está entendendo? Se você não entendeu, eu posso pregar tudo de novo. E aproveita que é o Espírito Santo que está me usando. Porque depois que Ele parar de me usar, eu não posso falar mais nada, porque eu vou estar falando de mim mesmo. Mas Ele está me usando nessa noite. Você está diante de uma situação
em que quando você sair por aquela porta, qualquer decisão que você tomar, a responsabilidade é tua. A minha função como homem de Deus e como profeta é pregar essa mensagem para você. O momento não significa nada. Escuta o que eu vou te falar. Olha aqui para mim. O momento, até mesmo a adversidade que você passa, é um momento que Deus está te dando a oportunidade de ver Ele ser glorificado na tua vida. Aleluia. Talvez o momento que você está vivendo é um momento de dúvida, de incerteza. Pois é, esse é o momento que Deus está permitindo para você assumir uma condição de alguém que acredita nele. Aleluias. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Nós não queremos agir como Saul agiu, que levado por um momento, por um instante, ele se esqueceu da palavra do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Ele se esqueceu dos preceitos do Senhor, Pai. Ele se esqueceu de quem é o Senhor. Nós não queremos fazer como Judas, que por um momento em que ele foi atraído por um sentimento de avareza, ele fez a pior escolha da vida dele. Ele traiu o Senhor Jesus. Pai, nós queremos ser homens e mulheres que assumam um posicionamento mediante a tua vontade, mediante a revelação da tua palavra, mediante aquilo que o Senhor fala. Nós não queremos ser movidos pelas circunstâncias, nem pelas situações, nem pelo momento. Não. Nós queremos nos posicionarmos e principalmente fazermos escolhas, tomarmos decisões, amparados, sustentados, apegados à revelação da tua palavra, ao conselho do Senhor, Pai. E não importa o momento, porque o momento, quando nós estamos na tua presença, não significa nada. Não significa nada. Não significa nada. Nada. Olha aqui para mim um instante. Abre os teus olhos. Olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim, ó. Sabe quem foi que Deus escolheu para viver o que Saul não viveu? Sabe quem foi o homem, o jovem, o moço que Deus escolheu para assumir o lugar de Saul? Quem foi? Quem? Davi. Por que Deus escolheu Davi? Pastor, porque Davi era bonito? Não. Porque Davi tinha cabelos ondulados? Não. Porque Davi tinha os olhos azuis? Não. No livro de Atos, no capítulo 13, Deus fala por que Ele escolheu a Davi. Depois você lê na tua casa. Atos capítulo 13. Deus fala assim, ó: achei a Davi, um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Vamos traduzir. Deus escolheu Davi porque viu no coração de Davi a disposição de valorizar a vontade de Deus, como Saul não quis valorizar. Sabe por que o meu futuro é certo? Sabe por que o teu futuro é certo? Por causa da disposição de cumprir aquilo que Deus fala. No dia que você perder a disposição de obedecer o que Deus fala, eu falo com toda certeza, o teu futuro é incerto, irmão. O teu futuro é incerto. Fecha os teus olhos de novo. Nós queremos ser como Davi, Pai, que foi achado pelo Senhor e pelo teu Espírito, porque tinha no coração o desejo sincero de fazer a tua vontade, de cumprir os teus mandamentos. Que seja esse o penhor da nossa vida, que seja isso que verdadeiramente nos motive a cada dia, a disposição de fazer a tua vontade, de cumprir o teu querer. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém?